Hoje nós vamos ter um programa especial sobre Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, mãe, mulher, negra, moradora das comunidades, mais especificamente a comunidade da Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Eleita a 5ª vereadora mais votada da cidade do Rio, que combatia a violência contra os pobres e os excluídos da cidade do Rio de Janeiro. Violência do crime organizado, que se organiza fora do Estado, e também a violência de agentes do próprio Estado. Foi morta, assassinada de forma brutal. O mundo inteiro discute essa questão e nós não podíamos deixar nesse programa, nessa semana, de não debater essa situação. E hoje então um programa especial sobre Marielle, recebendo aqui esse cantor fantástico, que eu já tinha a oportunidade de ter uma relação inclusive de amizade com ele, já ouvi cantar, né? Já fizemos alguns trabalhos inclusive junto. Rica Silva, muito obrigado, viu, Rica, pela presença. Recebendo também a doutora Emanuele, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, muito obrigado, né, Manu. E a Érica Vanetti, que é integrante do coletivo feminista Rosa Lilás. Marielle é uma referência importante, não é? Como é que você viu essa situação? Porque a execução dela, assassinato de forma covarde e cruel, né, como foi perpetrado, ela, de um lado, atacou uma mulher, atacou uma militante social, né, mas também atacou uma vereadora que representa aí quase 50 mil cariocas, né? Por isso que eu acho que, além de tudo, ainda teve uma repercussão. Como é que você vê essa situação? Super importante essa discussão. Fiz questão de estar presente aqui porque eu acho que é um momento de muita reflexão. Não só por ser mulher, não só por estar à frente de movimentos feministas, especial Conselho da Mulher, mas me vejo muito na história da Marielle, né? Eu também fui uma mulher que nasceu, né, lutei para chegar aqui, para poder estudar. Também tive uma gravidez precoce, quase que na mesma idade que ela, e lutamos junto à faculdade para estudar, e milito nos direitos humanos, e enfrento todo dia o preconceito, né, que a gente escuta de que direitos humanos é para defender bandidos, sendo que direitos humanos defende toda a sociedade, defende a dignidade humana, defende a opressão do Estado em relação ao cidadão. Então, é uma dor coletiva e uma dor pessoal muito grande. E o que assusta realmente não é o fato de ser mais uma mulher negra, mais uma mulher oriunda da comunidade, né, de uma favela, mais uma mulher que lutava pelos direitos humanos, mais uma mãe. Mas o que chama muito a atenção é uma mulher que estava à frente de um posto de comando, eleita democraticamente, né, por uma expressiva gama da população. Eu vi uma entrevista que ela teve votos pulverizados em toda a cidade do Rio de Janeiro, em todas as camadas, ultrapassou a questão ideológica de direita e esquerda, né? Ela atingiu, inclusive, quadros que pessoas que talvez jamais poderiam pensar em votar numa mulher negra, né, de uma ideologia de esquerda, e ela conseguiu isso pelo trabalho que ela realizava. E assim, da forma como isso foi muito grave. Uma execução sumária, né, ainda lá na frente de todo mundo, com requintes de crueldade, e é um crime que precisa, sim, ser investigado, e a gente exige que isso seja feito logo. Isso não pode ficar impune, porque eu acho que a democracia desse país está em jogo. Essa é a questão, e nós já vamos, inclusive, comentar mais sobre o processo aí de federalização desse crime, porque nós sabemos das dificuldades da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, da falta de material, né, da falta, inclusive, às vezes, de capacidade, né, técnica, da pressão que vai ter, porque se, de fato, aqueles que perpetraram, e tudo leva a crer que foi uma execução preparada, premeditada, né? Nada foi furtado nem roubado, as pessoas não levaram nem um aparelho celular, né? Foram lá para executar, sabiam que ela estava no banco de trás, o carro estava com o chamado insufilme, né? Então, de fato, foi uma execução bem planejada, foi uma mensagem política, e talvez a Polícia Civil do Rio de Janeiro tenha dificuldade de fazer aí a elucidação desse crime. É por isso que nós vamos aguardar, é claro, respeitando a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Mas se começar a ter dificuldade ou lentidão, a federalização desse crime será importante. Vamos lembrar aqui que as chacinas que aconteceram em 2006, teve uma briga grande, demorou-se demais para federalizar, e quando foi federalizada a coisa já não tinha mais condição de levantar provas. Então o próprio Janot mandou tudo para o arquivo e encerrou. Quase 800 pessoas morreram em 2006 aqui no estado de São Paulo,
e os crimes ficaram sem elucidação. Então nós não podemos deixar... O medo da gente é exatamente esse, é que as provas se percam, que as testemunhas, que parece que tem uma testemunha, seja intimidada. É uma violência, né, que foi feita. E assim, pela postura dela, pelo cargo que ela ocupava, pelas denúncias que ela fez, isso não pode ficar impune. Sim. Nós estamos recebendo também a Érica Vanetti, que é integrante do coletivo feminista Rosa Lilás. Aliás, está presente também em várias lutas aqui na nossa cidade, empunhando as bandeiras caríssimas para as mulheres, que não é fácil, né? A gente vive numa sociedade, e eu vi a Érica já fazendo palestras várias vezes, né? A sociedade patriarcal, né? Onde a mulher ela não tem acesso, ele é fechadas as portas para os espaços de decisão, de poder na sociedade, né? Muitas vezes o homem tentando dizer como que a mulher deve se portar, como deve se colocar, inclusive em questões de saúde pública. Eu queria ver como é que o Rosa Lilás, Érica, recebeu essa notícia, não é? Como é que vocês estão, eu sei que o Rosa Lilás é um coletivo que não é só daqui de Sorocaba, como é que vocês estão vendo aí os desdobramentos, não é? E também como é que recebeu esse assassinato, porque Marielle, além de ser vereadora, ligada a um partido político, ela era, antes de tudo, uma militante do movimento social, muito parecido com as integrantes do Rosa Lilás aqui em Sorocaba, né? Bom dia a todos. Bom, Raul, uma coisa que muito nos chateou, né, é o fato da forma que foi esse assassinato da Marielle, né? E não só o dela, inclusive o motorista que estava acompanhando ela, né, o Anderson Gomes, fica esse registro. Trabalhador também, tinha 2 filhos, ele, infelizmente, ele estava na mira do tiro e a sua vida também foi retirada. Lembrando que a assessora também da Marielle estava no carro, a Fernanda Chaves. Felizmente, ela conseguiu sair com vida desse atentado, né? Mas fica todo o trauma aí dessa situação que aconteceu. Ontem nós participamos da manifestação, né, em memória a Marielle, assim como aconteceu em todo o Brasil, né, registros de mais de 10 estados que tiveram essa mesma discussão, esse mesmo enfrentamento, essa resistência, né? Não só como Sorocaba, todas as cidades aqui também da região tiveram, né, do estado de São Paulo. Recebi notícias de que tiveram em Santos, em Campinas, em Itapetininga. Então, estamos todos revoltados com essa notícia. Nós, do coletivo, nós temos um trabalho aqui de base, aqui na cidade de Sorocaba, que, de forma muito humilde, né, eu irei comparar ao que a Marielle fazia como militante de esquerda e feminista. Ela ocupava os espaços da favela, da comunidade, para fazer qual o debate? O debate das creches, o debate da saúde pública, e é o debate que é sensível a todos nós, né? E nós, aqui em Sorocaba, tentávamos fazer esse mesmo debate. Nós tentamos, inclusive, ainda. Nós estamos nas escolas, fazendo todo... nossa intenção é o quê? Ir para as escolas, conversar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, para que, desde cedo, eles já entendam o que é feminismo, o que é essa tal participação popular em relação à democracia. E eu acho que, de forma muito humilde, eu gosto de resgatar, pensando que nós podemos ainda trilhar um caminho que a Marielle iniciou e que a Marielle ela não ficará calada. Nós, com certeza, iremos reproduzir tudo o que ela falou, toda a importância da sua luta, né? E é muita tristeza, viu, Raul? Mas, ao mesmo tempo que é muita tristeza, vai ser muita resistência também. E a participação do mundo artístico nesse processo, como é que você vê isso, Rica, esse engajamento, né? O Chico Buarque votou na Marielle, é uma coisa sensacional essa. Vai pro velório, pro protesto, né? Muito obrigado aqui pela presença tua, lançando esse CD fantástico. E eu vou pedir para você falar a sua opinião, porque o Rica é um artista que tem opinião formada sobre as coisas e também já mandar uma música aí para nós. Muito obrigado mesmo pela tua presença, viu, Rica? Eu que agradeço, Raul, toda a produção pela acolhida. Agradeço aos convidados, agradeço aos telespectadores. E, na verdade, como diz o Oswaldo Montenegro, né, o papel que a arte nos aponte uma resposta. Então, o próprio Chico é um exemplo de protesto através da música. E ele, entre tantos outros, principalmente no Brasil, né, a música brasileira é muito rica, sem referências a mim, mas é muito rica na inteligência e na forma sutil que também precisou atuar dentro de uma ditadura militar, por exemplo, e nas mensagens até subliminares, sutis, de dizer assim, olha, tá tudo errado isso aí, sabe?
E a arte em si, visual ou sonora, ou sei lá, olfativa, qualquer outro tipo de arte, ela tem esse poder de ir muito além do verbo. Eu, como musicoterapeuta, também posso dizer isso. Como a arte, ela chega no profundo de uma psique humana e deixa a mensagem dela, a sementinha dela lá. Então, a gente tem sim que gritar esse clamor da sociedade, esse apelo através das nossas artes, né? Então, eu faço o possível. Chico é um exemplo. Eu queria fazer uma homenagem. Me manda lá, o que você vai tocar para nós? Porque você sabe que a Marielle, ela gostava muito de música, né? Inclusive em baile funk, né? Eu vi ontem falando, defendia a cultura popular dos jovens, tal, esse direito à manifestação artística dos jovens, sobretudo os que moram na periferia. Então é uma coisa sensacional. O que você vai fazer para nós aí, Rico? Eu vou fazer um cover agora primeiro, por conta desse clima, desse momento. E eu vou fazer uma música do Milton Nascimento, que tem tudo a ver com esse momento também. De uma forma um pouco mais reflexiva. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter sonho, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, aê, aê. Poxa vida, cadeira. E a Marielle é uma das tantas Marias, né, dessa música maravilhosa do Milton Nascimento que nós temos no Brasil. A gente está de luto, consternado, mas a Marielle, no local que ela está, não queria ver a gente de mãos atadas também. Nós vamos chorar os nossos mortos, mas passado o luto, nós vamos à luta, né? Eu acho que essa que é a mensagem que a Mariela, essa expectativa que a Mariela deixa para nós, ela que perdeu uma amiga vítima de uma bala perdida na favela da Maré, e isso não a deixou imobilizada, né? Ela tirou disso aí força e foi para a luta política. Então acho que essa expectativa e a esperança que ela tem aí de todas as mulheres e os lutadores do país. Hoje nós não vamos ter aqui um artista para abrilhantar o programa com músicas, mas vamos ter a presença especialíssima, professor Geraldo Almeida. Muito obrigado pela presença no programa. Eu que fico agradecido e envaidecido do convite. Poxa vida, eu que agradeço, viu, professor? Nós vamos ter um programa aqui hoje especial sobre a nossa região metropolitana de Sorocaba. Essa conquista importante, esse novo arranjo institucional para ajudar no desenvolvimento da nossa região e também da cidade de Sorocaba. E é um programa especial porque nós não vamos ter a presença do artista, até porque na minha avaliação, eu disse aí ao pessoal da técnica aqui que em 1 hora, né, nós não íamos conseguir esgotar esse tema, que é um tema apaixonante, é um tema importantíssimo, né, e é um tema que tem aí desdobramentos vários, desde a área ambiental até a situação da indústria, o futuro, né, falar do futuro é uma coisa muito importante, a gente trata muito pouco do futuro. Então hoje um programa especial sobre a região metropolitana. Eu queria iniciar aqui, né, já colocando um grande desafio para a região metropolitana, para a gente poder pensar juntos aí o futuro da nossa região, que é a capa dos jornais. E hoje eu estou aqui com a Folha, mas também foi capa do Estadão, toda a imprensa nacional, o Globo também no Rio de Janeiro noticiou. O IBGE fez o levantamento, professor, desalento recorde, né? Diminui o índice de desemprego no país.
Se você olhar só a taxa de desemprego, ela deu uma leve caída, só que o dado não explica muito. O que explica de fato é o desalento. 4 milhões de brasileiros, 4 milhões e 600 mil brasileiros, sobretudo jovens, negros e pardos com baixa escolaridade, né, não estão mais procurando emprego. E nós chegamos à seguinte situação. No Brasil nós temos uma população economicamente ativa de por volta aí de 100 milhões de brasileiros e concidadãos. Desses, nós temos aí 27 milhões aproximadamente que ou estão desempregados, que são aqueles que ainda acreditam que é possível conseguir um emprego, e a população que está no desalento, que é aquele que já não procura mais emprego, já perdeu a esperança, a expectativa. E aqui diz que mais gente que não procurava emprego, também que estava na condição de desempregado, ou seja, que ainda andava com o currículo aí para baixo e para cima, agora entrou nessa situação também. Esse é o grande desafio do momento, né? Pensar. E uma situação paradoxal, professor, porque até recentemente aqui em Sorocaba nós estávamos numa situação de quase pleno emprego, né? Alguns anos atrás, se a gente for pensar, eu lembro que lá no escritório da advocacia a gente procurava uma secretária para poder colocar para fazer o atendimento ao público. E nós ficamos quase 40 dias para conseguir, né, para ver uma situação. E hoje, se você abre qualquer... Você tem fila. Hoje tem fila para tudo, né? Construção civil que estava com dificuldade de arrumar, nas engenharias, né? Hoje tem fila para tudo. E tem gente que nem procurando emprego está mais porque está desacreditado. Então aqui a gente sempre tem um editorial aqui no programa, esse que seria o editorial de hoje, né? Uma notícia quentinha. Mas aí, como é que você está vendo essa situação, professor? Quando você coloca a questão do desalento, é um conceito pouco divulgado, pouco falado entre as pessoas. Mas o que é considerado desalento? É a pessoa que está há mais de um ano procurando emprego, não encontrou, ele é considerado que já não quer mais procurar emprego. Então ele entrou no chamado desalento. E aí ele sai da estatística do desempregado, do desemprego no Brasil. Então, infelizmente é triste quando você olha que é principalmente o jovem de baixa escolaridade que tem essa necessidade. Por quê? O Brasil perdeu uma grande chance nessa questão da previdência que se fala, que o Brasil passou pelo chamado efeito cebola. O efeito cebola o que é? Quando eu estudava, você tinha pirâmide etária no Brasil. Sim. Jovem e criança, pouco velho. É o que aconteceu. As famílias foram mudando, você teve toda essa mudança familiar, menos filhos. Então, por exemplo, eu sou de uma geração que era normal você ter os amigos todos na família. Tinham 4 irmãos, andava no bagageiro do Fusca. É. Até você vê no Facebook. O famoso chiqueirinho. A criança no chiqueirinho do Fusca, para caber. Então, a família... Então, em casa sempre teve Fusca. Então, meu pai e minha mãe, nós éramos em 4 filhos, então... Ainda eu e minha irmã às vezes iam no chiqueirinho, então era normal as famílias, e 4 filhos, depois foi caindo para 2, hoje você olhar está menos de 1, está 1,9 a média de filhos, com tendência a cair. O que acontece? Chega uma hora que você tem mais pessoas no mercado ativo, que tem que trabalhar, que é essa hora que o Brasil tinha que estar crescendo, tinha que ter pessoas pagando a previdência para poder pagar a previdência depois das outras pessoas. E o Brasil perdeu essa chance de fazer essa grande poupança pelas crises e essas pessoas estão desempregadas. E quando a gente fala em desemprego, você tem que olhar uma outra coisa que é ligada à escolaridade. Quando você comentou no início que é importante se pensar no futuro, a gente olhar no passado leva a tomba. Então sempre tem aquele dizer, quem olha para trás escorrega. A gente tem que olhar para frente. Que mundo vai ser o da frente? Que futuro vai acontecer? Qual que é o futuro do emprego? O que nós temos que treinar o jovem hoje? Então, que habilidades esse jovem tem que ter para o mercado de trabalho? Então, a gente tá, essa mudança que se fala hoje do combustível fóssil, o carro, a gasolina. A gente olha o futuro, o carro elétrico, discutindo a Tesla. A indústria 4.0, não, indústria 4.0. Minha mãe. Mas não é só indústria. Eu tive a oportunidade de visitar a Universidade de Sheffield. Lá eles já discutem a medicina de 2050. O que vai acontecer na medicina em 2050? Então, o Joseph Weil é um futurólogo, ele toma 120 remédios por dia. Ele acha que vai tirar a cabeça e vai mudar para o computador. É uma coisa meio maluca, mas quando você olha os conceitos, é onde você vai olhar para onde o futuro está caminhando. E a gente precisa que esse jovem hoje de 17, 18, ele olha para o emprego daqui 10 anos. O que eu vou precisar para essa pessoa daqui 10 anos?
Não posso treinar ele para a profissão do passado. Então, acho que é uma hora da gente refletir, principalmente nessas pessoas, o que nós vamos entregar para ela. Eu acho que, principalmente como poder público, o que eu entrego no futuro dessa juventude. Professor Geraldo Almeida, para vocês verem como a conversa aqui vai longe, pessoal. De fato, é uma das grandes referências aqui da nossa região, quando se trata aí de desenvolvimento, em discussão, né, dos rumos da nossa cidade, da nossa região. Não é à toa que está aí à frente da região metropolitana. E eu queria tratar contigo um pouco isso, professor Geraldo Almeida, sobre a nossa região metropolitana. A Sorocaba, ela chega quase que no final, né, de um processo. Nós temos já desde da macrometrópole de São Paulo, você tem a região metropolitana de São José dos Campos, a Baixada Santista, Ribeirão Preto, Santos, tem as aglomerações urbanas, né, que é o caso de Jundiaí e de outras cidades. Nós chegamos ali no final, né. A região metropolitana hoje é uma realidade, 27 municípios, e existe uma subdivisão. Vou pedir inclusive para a assessoria técnica colocar aí o primeiro mapa das subdivisões da nossa região metropolitana, para que quem está em casa e está nas redes sociais possa entender do que nós estamos falando, né? E a primeira questão que eu levanto com o professor é isso. Nós temos aí, essa subdivisão, ela é mais para facilitar o entendimento ou tem um perfil aí socioeconômico, ou é uma questão simplesmente geográfica mesmo? Né? Como é que é esse mapa? É um pouco geográfica, mas também você tem um pouco de vocação. Você vai pegar um pouco o eixo Castelo, que são 13 municípios, é um eixo mais industrial. Você vai puxar um outro eixo, que é um lado mais agrícola, que é o lado de Itapetininga, que é a bacia leiteira. Que está ali, qual que é a cor ali do Itapetininga ali? Vamos ver. Ele está no... Eu sou meio ruim de cor. Eu também não estou sem óculos. Então aí a gente Bom, mas deve ser a parte mais para... Mais alaranjada. Mais alaranjada ali. Alaranjada, tá. Sim. Então você tem aquele pedaço que é um pouco mais agrícola, você tem esse pedaço que é um pouco mais industrial. Então você tem as vocações. E ali no Miorinho ali está Sorocaba, né? Ali Sorocaba, a nossa área é pequena. Se você for olhar territorialmente, Sorocaba é muito pequeno. Mas historicamente Sorocaba ia até Curitiba. Nossa. Então isso é algo que hoje nós somos pequeno. Mas a importância... Eu saía daqui de cavalo e ia bater lá nos campos de Viamão, né, professor? Eu atravessava tudo, aqui. E aqui era o Entreposto, né? O maior arrecadador de impostos, viu, pessoal? Por estado de São Paulo, durante muitos anos foi Sorocaba. Uma das coisas que pouca gente sabe, aqui em Sorocaba está o centro de distribuição logística da GM para a América Latina. E um dia eu conversei com o diretor da GM, eu fui conversando, que bacana que você está em Sorocaba. Ele falou, sabe por que eu estou em Sorocaba? Eu falei, porque eu sempre estudei tropeiro. Olha só. Como eu gostava da rota e via que Sorocaba era esse nó de trânsito em que você fazia a distribuição para o Mercosul, eu escolhi Sorocaba para colocar o centro logístico da GM, que é um dos maiores pagadores de impostos na cidade de Sorocaba, que pouca gente sabe que inclusive está aqui. Não só o da GM, mas como o da Iveco. Todas as peças da Iveco são distribuídas a partir de Sorocaba. Agora, na área de segurança pública, nós ficamos com um buraco no nosso país. Mesmo o gestor que queira fazer, ele não tem um plano nacional de segurança que oriente os municípios, os estados. E é interessante que a região metropolitana, a equipe do professor Geraldo fez um levantamento estatístico. E é interessante que a gente pode perceber ali que o homicídio, ele reduziu pela metade, né, professor? Que é o crime contra a vida, que é o maior patrimônio nosso. Eu fico aqui muito feliz. Agora, furto aumentou de 2001 para 2016, roubo também aumentou, e ali o outro ali, a furto de veículo, também aumentou. Nós avançamos um quesito, mas os outros quesitos a gente acabou andando para trás, né? Eu acho bacana a região metropolitana ter colocado isso aí como um desafio, porque na minha avaliação, o próximo presidente que assumir, independente da situação, ele vai ter que dar uma resposta para a questão de segurança pública. Mas não a resposta que estão falando da armada. Não, esse negócio, aquela conversa de pegar um helicóptero, sobrevoar a Rocinha e metralhar todo mundo lá, aquilo ali não tem pé nem cabeça, né? Uma resposta à altura do desafio do Brasil, que a questão é complexa. Você tem o Pacto Federativo, né, tem os municípios, você tem a questão dos servidores da segurança pública, a situação da inteligência. Eu acho, por exemplo, na área de homicídios, o Brasil esclarece muito pouco o crime contra a vida. Você tratou da Inglaterra no começo do nosso bate-papo lá, o índice de esclarecimento do homicídio é de 90%. O Brasil é apenas 8%. Então, assim, a gente tem aí um canteiro de obras para trabalhar nessa área. Não adianta nem mexer no Código Penal. Eu sei que tem muita gente que acha que resolve tudo com lei, né? É uma área mesmo de estruturar.
E eu achei bacana, a região metropolitana tem uma preocupação com essa questão hoje, professor? Você tem que pensar isso. Eu acho que como é que eu vou atrair uma empresa para cá, como é que eu vou atrair mais pessoas? Até hoje, o turismo, né? A gente perde, né? O turismo você perde. Que é a região de violência. Uma coisa que não acontece, às vezes, Sorocaba é muito bem monitorada as estradas, então o roubo de carga é muito baixo. Quando você compara em relação a outros lugares, o roubo de carga é baixo, porque monitora bem a estrada. Então, como é que você acaba, não é que acaba, mas você diminui a questão do crime? É você tendo um pouco esse controle. Então, é antes de acontecer, É antes de acontecer, é o preventivo. Não adianta depois tentar esclarecer. Furto sempre aconteceu. Então, você não é do seu tempo, mas há um tempo, quando era muito criança, qual que era o problema que se tinha muitas vezes? Era furto de calça-ali no varal. Você não tinha calça jeans, então as pessoas furtavam calça. Então muda-se um pouco, o crime migra. Então, essa questão, quando você coloca que ele tem furto, roubo e veículo, é muito ligado à crise também. Quando tem a crise quando aumenta. Quando você né? não tem pessoas. Agora, se você não qualifica, não treina e não melhora, como é que essas pessoas também vão ser engajadas na sociedade? Então, é um pouco sabe como é que a gente muda um pouquinho essa lógica do Brasil? Quando a gente fala, fico triste quando você fala, eu fico feliz quando você lembra. A minha geração brigou para redemocratizar o Brasil. Muito obrigado, viu, professor, pela presença aqui. Eu que agradeço, estou à disposição, precisar, volto aqui com o maior prazer. E acho que até algumas discussões que ficaram, que a gente precisa continuar, até quando se colocou do Piketty, a gente falar um pouquinho do Schumpeter. Sim, aí eu acho que é bacana criativa, o que isso ocorre e o que está provocando na sociedade hoje. Acho que é um assunto bacana para se Olha conversar. Só, aqui a discussão teórica vai embora, tem que ser um dia de programa. Obrigado mesmo, professor Geraldo Almeida, o homem responsável para formatar o arranjo institucional novo da região metropolitana. Um grande desafio. Obrigado. Parabéns por ter assumido essa tarefa e boa sorte nessa caminhada. Pode contar conosco, estamos à disposição e já me comprometi, quando sair o escritório, de ir lá tomar um café com o professor Geraldo. Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo, estamos começando mais um Raul Convida aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária, recebendo hoje 2 convidados muito especiais. Um que é uma referência acadêmica aqui na cidade de Sorocaba e em toda a nossa região, professor da UFSCar, doutor pela Unicamp em Economia, professor Zé Eduardo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer. E um amigo nosso que eu já estou há muito tempo para trazer aqui no programa, que é uma referência do rap nacional e internacional. Nasceu em Tabuão, mas chegou aqui em Sorocaba muito jovem, 16 anos, cara? 16 anos. Carlos Rapaz, referência aí do Grupo X da Questão e agora com trabalho solo. Muito obrigado pela presença, tá? Uma satisfação imensa. Que agradeço o convite. Tê-lo aqui no programa. E nós vamos conversar, pessoal, bastante coisa hoje interessante, né? Sobre a situação do país, sobre o hip hop, sobretudo a cena do hip hop aqui em Sorocaba, na nossa região. Não vai ter como não perguntar, o Carlos está com um projeto solo, mas um pouco também do X da Questão, afinal de contas, nós vamos ter o rap brasileiro como tema do vestibular da Unicamp, professor. Você que fez o doutorado lá na Unicamp, né, com o tema do vestibular da Unicamp em 2020. E é bacana porque eu vi o roteiro dos estudos, né? E aí tem Camões e embaixo o disco do Racionais, que é Sobrevivendo no Inferno, é uma obra-prima de 1997. E o DJ que trabalhou nesse disco, integrante do grupo Racionais, disse que uma das músicas, uma das 10 principais músicas escritas por negros no século passado e atualmente, inclusive, né, assim, em todos os tempos, é uma das músicas do X da Questão, escrita pelo nosso amigo aqui, o Carlos Rapaz, que está com a gente aqui. Então, uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Espero poder contar mais vezes contigo aqui no programa do Raul Convida. Vou começar aqui com o professor Zé Eduardo. Professor, nós tivemos recentemente a publicação, e eu quero depois também ouvir, porque o Carlos conhece bastante dessa situação também, o relatório da violência no Brasil, que inclusive estimulou o governo, né, a publicar uma lei que já está sendo debatida desde o governo Lula no Congresso Nacional, que é criar o Sistema Unificado de Segurança Pública. O dado concreto é que em 2016, 62 mil homicídios no Brasil, 70% são jovens negros, e quando você tem uma morte violenta de um jovem
entre aí 15 a 25 anos, no próprio relatório, que é um relatório feito pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, ou seja, o documento oficial, diz que a perda econômica de R$550 mil, que é o que esse jovem poderia produzir ao longo da sua vida, seja numa empresa ou na área cultural, no esporte e por aí vai. E o relatório cita também que na última década há uma perda de quase mais de 400 bilhões, ou seja, o impacto, só para a pessoa ter uma ideia, o Estado de São Paulo arrecada, o governo do Estado de São Paulo arrecada por volta de 200 bilhões de reais. Então nós estamos perdendo, por conta da violência no Brasil, além das vidas, né, que não tem como mensurar o valor, mas do ponto de vista econômico também, um montante de recursos enorme. Né? São 2 orçamentos do Estado de São Paulo, 2 anos de orçamento do Estado de São Paulo que nós estamos perdendo. O impacto econômico grande. Eu queria que você comentasse, você que é da área de economia, né? Esse tema, eu queria depois ouvir o Carlos também, mas é um impacto econômico grande. Chegou a hora da sociedade brasileira, a nossa geração, né? A gente construiu o SUS, né? Construiu o Plano Nacional de Educação. Mal ou bem, você tem uma orientação geral, o administrador que quiser fazer alguma coisa nessa área, ele tem os instrumentos para fazer. Agora, na área da segurança pública, de fato, a geração de 88, né? Nós ficamos devendo bastante, não, professor? É verdade, né? Quer dizer, acho que o que você mencionou aí está corretíssimo, né? Quer dizer, em primeiro lugar, é uma tragédia humanitária, né? Quer dizer, a gente tem aqui, o Brasil é um país que não está envolvido em guerra, né? Não tem guerra, não tem nem guerra civil, não tem guerra com qualquer outro país e tal, mas a gente tem índices de mortes violentas que são equivalentes ou superiores a de países que vivem guerra civil ou que vivem em situação de guerra. E isso é, em primeiro lugar, então, uma tragédia humanitária, na medida em que a maior parte desses mortos, inclusive, como você menciona aqui, são jovens, né, e são jovens, em geral, das classes populares, né, sobretudo a população negra, a população da periferia e tal. Então, em primeiro lugar, é isso, é uma tragédia humanitária. Agora, é uma tragédia econômica mesmo, como você acabou de mencionar aqui, né, quer dizer, o que esse relatório chama atenção é que, ao interromper com essas vidas tão precocemente, você está desperdiçando uma capacidade de produzir riqueza. Quer dizer, quando a gente olha para as pessoas, a gente está olhando para vidas humanas, mas a gente está olhando também para recursos produtivos. O que é a riqueza de um país? A riqueza de um país é a soma de tudo aquilo que um país produz num determinado período, né? Que as pessoas conhecem como PIB, né? O tal do Produto Interno Bruto, né? E da onde vem a produção? A produção vem do trabalho. Então, cada indivíduo, sobretudo o jovem que está para ingressar no mercado de trabalho, ele é uma capacidade de produzir riqueza. A gente está perdendo vidas e está perdendo um potencial de produzir riqueza, de desenvolver o país economicamente. Então, é mais um dos retratos aí da tragédia que o país vive. Uma tarefa que está colocada para o próximo presidente da República, né? Sem dúvida. Atuar na área da segurança pública de forma imediata. Na segurança pública, certamente, desculpa te interromper. Claro, claro. Mas também a gente deve ter em mente que a solução não está naquilo que às vezes se apresenta, que é apenas a questão da repressão, colocar polícia, exército. Basta ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Teve um que pediu demissão, teve um general que já pediu demissão, porque a saída não é por aí, né, Raul? Você sabe saída muito bem disso, movimento combinado, né? Você tem que ter mecanismos de inclusão, mecanismos de promover a cidadania. Aliás, você sabe que eu vi o general Vilas Boas, que é o chefe das Forças Armadas no Brasil, no Senado, numa audiência de umas 2 horas, mais ou menos, e ele falava da experiência do Exército, porque o Exército está no Rio de Janeiro agora, mas já nos últimos 20 anos tem ido sempre para o Rio de Janeiro, sempre é requisitado para o Rio de Janeiro. E é curioso que não é o estado mais violento do Brasil, né? Deveria ser requisitado para o Espírito Santo, entendeu? Pernambuco, enfim. Mas vai para lá porque está a sede da Rede Globo, né? É um estado que está cartão postal, então está sempre nos meios de comunicação. Mas enfim, e ele fez uma reflexão lá, que é um meia-culpa, dizendo o seguinte: não adianta nada, a gente ficou lá 8 meses, né? 8 meses na favela da Maré. Aí depois sai e não entram com escola, não coloca colégio técnico, não põe o curso do Senai, não faz o posto de saúde, não faz nada, não adianta nada, fica tudo como está. Então diz que ele se sentia inclusive envergonhado, né? Tem uma certa resistência de uma parte da cúpula das Forças Armadas em relação a esse tipo de ação, porque de fato acaba colocando em discreto a própria instituição Forças Armadas, né? Carlos Rapaz está aqui comigo. Carlos Rapaz, você escreveu numa música que entrou aí
vamos dizer assim, para os clássicos da música popular brasileira, Odiados Amigos, que os negros foram substituídos pelos italianos nas lavouras de cana e depois foram jogados nos morros, né? Quando a gente olha os índices aí de homicídio, parece que a história vem se repetindo nesse sentido, né? Não é de hoje já esse abandono, quando você vê que os que mais sofrem com a violência são os jovens, na sua maioria negros. Então, assim, parece que a história do Brasil fica girando em círculos, né? Quando a gente trata desse tema. Muito obrigado pela participação aqui no programa, uma satisfação imensa. Fiquei muito feliz mesmo com você ter aceitado o nosso convite. Eu estou agradecido também por estar aqui, Raul. Olha, cara, quando eu escrevi essa música foi através de uma experiência do meu irmão, entre outras experiências, né? Essa música Odiados Amigos, ela veio de uma situação assim. Quando meu irmão começou a viajar, a conhecer, que ele foi conhecer algumas coisas antes de mim, né? Começou a viajar, Porto de Galinhas, com o trabalho dele, né, em Aramar e tal. Ele começou a viajar, ele foi para um hotel, ele e a esposa deles foram para o hotel. E nem foi ele que me contou, foi a esposa dele que veio me contar. Puxa vida, a gente estava lá na piscina do hotel e teve um episódio que a gente estava ali, né, o pessoal ali pelos cantos fazendo imitando macaco, né? E foi da onde surgiu essa frase da música que fala assim: o macaco vai sorrir para você, invadir sua praia, estragar seu lazer, na mesma piscina do mesmo hotel, é tudo para nós embaixo do céu, né? Odiados amigos, que desprazer viver contigo. A gente vive essa hipocrisia porque a gente não tem ainda a gente tem uma desorganização entre a nossa comunidade, entre a nossa sociedade. A gente não tem a nossa KKK, né, que seria no bom sentido a nossa KKK, a nossa maçonaria deveria existir. Não temos negros nas portas de acesso, né? Isso que eu acho que é um dos fatores predominantes que dificulta bastante fazer a economia girar entre nós e fazer e ter negros na porta de acesso. Hoje nós temos nosso amigo aqui, o Jimmy Lion, né? Tá acompanhado aqui também do DJ Brunão ali, tá com a gente ali na ponta direita. É um fotógrafo, uma pessoa que já tá, entendeu? Na porta de acesso, mas precisamos de pessoas que façam assessorias de imprensa, que sejam negras também. Por quê? Por causa do nosso currículo. O hip hop está passando por isso agora. Nós passamos a vida inteira falando o hip hop é música de preto, o rap é música de preto. Hoje a gente está sofrendo uma apropriação cultural que os grupos de rap explodiram no Brasil, né? Explodiram. Só que hoje você pode ficar com os Eminems da vida, né? Não é, deixando bem claro aqui, uma coisa que o talento é insubstituível. Que maravilha. Então vamos lá. Quebradinha. Carlos Rapaz, com o DJ Brunão. DJ Brunão. Esse é um canto de amor para o canto de onde eu sou. Ganhando a fita, só filmando o movimento. Liga um careta e pá, senta aí, deixa queimar. Hoje a quebrada tá bonita, o sol tá rachando. Nada continua como antes nessa rua, algumas coisas são iguais, outras nem tanto mais, desde os barracos mais humildes que hoje tão evoluído, pra mostrar pra quem tá vivo que a vida tem um sentido. Perto demais da borda, um empurrão você já era, treta sem miséria, ser ou não ser fera. Numa hora dessas, há um bom tempo atrás, ainda tinha meus pais e era bom demais. O senso de humor, natural sagacidade, esquivação, malandragem, paulista na bagagem, pela boa imagem da nossa mocidade, a nossa vaidade curtida na cidade. Rapaz solteiro sem preocupação na vida, pensando em tênis, calça larga, bombeta preferida. Meu mano Zaqueu deu trabalho, tava junto, todo mundo junto, falando o mesmo assunto. Edson, Ricardo Tora,
Carlinho, Rony, Frank. Na quadra da escola, o fute era punk. Não tinha baile funk, a moda era passinho. Vagabundo nunca desacreditou de mim. No teste da humildade eu passei, talvez nem tão muito bem. Certo é, desacreditei de ninguém. Chapado de batida ruim, bebida ruim, cigarro forte, com vida e com saúde. Homem de sorte é o que basta pro momento. A lembrança vai no tempo, tô atento no agora. A rima segue, fechamento, consolo na alma, sustento. Do Ipiranga eu trinco, é dos itaporanguenses, a antiga Rua 5. Dia de calor, verão, coisa e tal. Ipiranga, quebrada, meu lar natural. Sorocaba, periferia, perto demais da borda. Ipiranga 015, Sorocaba, sudoeste. Meu salve, meu salve, meu salve, meu salve. Hey, 015, Sorocaba, sudoeste. E meu salve, meu salve, meu. Hey, criançada vai e vem, sobe na balança e desce. Eu parei olhando a creche e pensei, logo crescem, mais uma rodada e logo outra geração. Eu tenho essa visão na frente do meu portão. Eu sou agraciado numa quebra cabulosa, espaço muito da hora, ar puro que revigora. É apaziguador apreciar o horizonte, fazer um peão na praça e ver o Nova ali ao longe. Beverly Hills do que era pro que é, como disse o Mano Mabi, é a Arca de Noé, antigo Lilu. Se eu falar cê não acredita, várias histórias, várias fitas, roubadinha, via zica nos acontecimentos, movimento, envolvimento. Só sei que nada sei, só sei quem sabe é o tempo. Se comparar os dias de hoje com anos 90, disciplina, vigora e corra se cê não aguenta. Pressão psicológica amenizada pelos cantos. Cê não é bobo, e eu não sou santo, e é por isso que eu canto, me levanto, mal espanto, junto com o esperançoso, coração cheio de acalanto, resistente, tranquilo e calmo, vencendo a morte na simplicidade da pomba ou da serpente que dá o bote, porque dá carne pro cachorro, vigiar não é comigo. Mas se possível nós tá pra fazer amigo, não se trata de deixar de dizer o que se pensa. Minha quebrada não vira só violência, quando retrato a quebrada que eu moro eu não brinco. Eu tô falando direto da Rua 5. E aqui começou um sonho, numa madrugada, descampou-se o terreno, vamos à batalha. Hoje eu te ajudo, amanhã você me dá uma força. Começamos pela união, aqui no Ipiranga. Hey, 015, Sorocaba, sudoeste. Meu salve, meu salve, meu salve, meu salve. 015. Hey, a todo. Ei, meu salve, meu salve, meu salve, meu. Esse é um canto de amor para o canto de onde eu sou. Um canto de amor para o canto de onde eu sou. Lembra? A minha rua não tem nome algum. A minha vila não está no mapa. A minha vila não se chama vila. E a minha casa não se chama casa. A minha casa se chama barraco. A minha rua se chama viela. Os meus amigos se chamam suspeitos. E minha vila se chama favela. Meu salve. Isso aí, DJ Brunão. Poxa, muito obrigado mais uma vez. Espero poder contar contigo aqui novamente, que é um representante legítimo aí da cultura de Sorocaba, né? E sobretudo no cenário do rap nacional e internacional. Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo e nós estamos começando mais um Raul Convida, recebendo dois convidados muito especiais. Professor André, professor da UFSCar, especialista aí na área ambiental, conhece tudo das águas aqui da nossa região. Vamos conversar com ele sobre Tupararanga, sobre a região metropolitana, os desafios ambientais nessa área. Um papo aí muito interessante para quem quer ficar informado dos desafios na área ambiental aqui para a nossa região. Maurício, muito obrigado, Maurício, pela presença. Eu estou para te convidar aqui faz tempo. Eu conheço o Maurício, pessoal, há muitos anos aqui em Sorocaba. O Maurício já passou pelo rock, pela MPB. Agora está estudando viola caipira. Para quem... Não sei se nós estamos com o enquadramento ali da viola ali.
Como é que é essa viola? Que material que é esse aí? Essa viola de onde que é, Maurício? Porque eu sei que as violas, elas... Hã? Ela é de um luthier. Eu comprei essa viola do rapaz chamado Mariano da Viola. Aqui, o Mariano toca muito. O Mariano é de uma região aqui de Bofete, né? Que é próximo a Botucatu, do qual o Antônio Cândido fez aquele aquele estudo que gerou o Parceiros do Rio Bonito, né? Então, o Mariano é de uma região, né? Mas essa viola é do Dida da Viola, é um luthier lá de Tuiutaba, de Minas Gerais, sertãozão lá de Minas Gerais. E assim, ela tem umas peculiaridades muito legais aqui. Ela tem É linda, não? Jacarandazinho aqui jacarandá. Aqui na ponta. Aqui na frente, eu esqueci o nome do pau, mas ele é boliviano. Ele é boliviano, veio, que os tampos são diferentes. Aqui são diferentes. Aqui é uma madeira mais firme, mais robusta, né? Que é para dar robustez aqui. E aqui ela tem que ser mais maleável por conta de fazer o leque. Aqui tem um leque harmônico, né? Então, o som da viola é uma conjunção disso. E aqui, o Dida ele foi meio abusado. A tocabilidade dela, que a gente chama nisso, né? A maioria que eu conheço das violas, ela é bem grosso o cabo. Isso aqui, fininho, gostoso de tocar pra caramba. Poxa vida, instrumento maravilhoso. O Maurício citou o Antônio Cândido aqui, pessoal. Para quem não conhece, é o professor da Universidade de São Paulo. Quem quiser, tem um documentário dele aí no YouTube sobre os caipiras aqui, o papel dos caipiras no estado de São Paulo, que é maravilhoso. É um intelectual importantíssimo para entender o interior de São Paulo, a cultura. Né? Professor André, que é o professor da nossa Universidade Federal, que é a UFSCar de Sorocaba, um professor que tem uma presença acadêmica na cidade e também tem uma presença política, né, professor? Você faz aquilo que o Gramsci que defendeu, né, e escreveu bastante, que é um intelectual orgânico, né? Alguém que não fica só estudando o assunto, vai lá e põe a mão na massa, e sobretudo na área ambiental. Eu queria que você falasse um pouco, nós estamos aí na iminência de ter a finalização aí do PDUI, né, que é o Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Eu queria que você falasse primeiro quais são os desafios que você está vendo nessa área aqui para a nossa região, né? Eu sei que você tem acompanhado isso aí também de forma atenta, né? Que logo vai chegar na Assembleia Legislativa e os deputados vão ter que falar a respeito do PDUI, e a área ambiental é uma área essencial para o nosso desenvolvimento, né? Eu acho assim, o PDUI está sendo feito de uma forma até bem participativa. Eu tenho acompanhado, mas não diretamente, porque a minha atuação é mais no Comitê de Bacia, e a gente estava terminando o plano de bacia, a revisão do nosso plano de bacia. Mas os desafios, eu acho que sim, são muito grandes. A gente tem problema em tratamento de esgoto, em várias cidades, algumas tratam zero de esgoto até hoje. Tem problema de cobertura vegetal, a maioria das áreas lindeiras, né, as APPs, as áreas de beira de rio estão desmatadas. Onde não está, as prefeituras estão tentando usar para especulação imobiliária, então também está em perigo as poucas áreas mais conservadas. Tem problema de resíduo sólido, né? Sorocaba aqui leva lá para um aterro particular. A maioria dos municípios levam para aterros particulares, e eu acho que a gente precisava investir num aterro público regional, que recebesse o lixo de todos, e na verdade reduzir o lixo que vai para aterro, né? A gente não entende como que a maioria dos municípios ainda não tem um programa de coleta seletiva efetivo, né? Em Sorocaba diz que tem, eu nunca vi, talvez não seja no meu bairro. Mas eu acho que precisa ter uma intensificação desse processo para reduzir a quantidade de lixo gerado mesmo, e você poder economizar no envio para os aterros. Então, assim, os desafios ambientais da região são muito grandes. E é uma coisa que não dá para a gente dormir em berço esplêndido. A gente resolve um problema, já tem outro logo em seguida, né? Sim. Porque ainda essa região está sofrendo um aporte de população que está vindo da região metropolitana, via Castelo, via Raposo, né? Então você está tendo um aumento de ocupação urbana para esse lado de cá, de Sorocaba. Talvez seja o único eixo saindo da Grande São Paulo que ainda não está efetivamente ocupado, né? Porque o eixo de Campinas, o eixo da Dutra já está praticamente ocupado.
Então esse eixo da Castelo vai começar a ter uma intensificação de condomínios, shopping centers, áreas agora que eu tenho aeroporto em São Roque, tem uma série de impactos do aumento da urbanização nessa região. É muita coisa para se pensar. Os territórios da região metropolitana e do Comitê de Bacia não são exatamente os mesmos, né? Tem municípios que são do comitê, mas não estão na região metropolitana, e ao contrário também, que estão na região metropolitana, mas não estão na bacia. E isso também dificulta um pouco a troca de informações e a gestão, né? A nossa água aqui em Sorocaba e Votorantim, que são as duas que usam direto o Rio Sorocaba, talvez sejam as mais consumidoras de água do Rio Sorocaba, nasce na região de Vargem Grande Paulista, Cotia. Que é Grande São Paulo, na Que é Grande São Paulo, e é região metropolitana de São Paulo, não é Sim. região metropolitana de Sorocaba. Então é complicado, porque a nascente do Rio Sorocaba fica fora da região metropolitana de Sorocaba. E a gente, quando faz gestão de água, a gente sempre pensa na qualidade das nascentes, né? Essa divisão da região metropolitana, ela leva em consideração a questão política, né? E não a situação geológica de águas. Não, o estado de São Paulo, na verdade os outros também, mas eu falo do estado de São Paulo com mais facilidade, porque é onde eu trabalho com mais frequência. Ele tem uma série de divisões geográficas e nenhuma bate com nenhuma, né? Você tem região de bacia hidrográfica, daí você tem região de governo, região administrativa, região metropolitana, e muitas dessas não são compatíveis. E daí você tem uma dificuldade de gerir espaços diferentes com composições diferentes. Sim. Inclusive a entrada de Itapetininga, depois de aprovada a região metropolitana, uma gestão política, né? Claramente. Nós não fizemos óbice, mas de fato você tem uma dificuldade por conta da distância, né, de Itapetininga em relação a Sorocaba. Maravilhoso. E o que você vai apresentar pra gente aqui? O que tem aí hoje? Eu vou apresentar uma outra coisa minha, mas também um outro clássico que a gente é apaixonado, né? Que é música do Tião, lá com o parceiro dele, né? Que é o Rio de Piracicaba, né? Que eu acho uma das canções mais maravilhosas, né? Não é à toa que, assim, é incrível, é uma música talvez da década de 70, né? Entre 50 e 60, né? É feita nesse período e que parece estar no inconsciente nosso há tanto tempo. E esse negócio, né, professor? A Jussara, que trabalhava no comitê, ela falou uma vez uma coisa, que trabalha na CETESP, na realidade, está em outros. Ela me falou uma coisa muito interessante uma vez. Que em Piracicaba, você tem uma vida em torno do rio. Aqui em Sorocaba, as pessoas constroem as casas de costa para o rio. Era uma analogia, eu falei, eu até fiquei pensando um tempo, eu falei, tem até parece que a gente meio que ignora. Eu levo meu filho desde pequenininho na beirada do rio, ficar lá conversando, batia papo. E o rio é um negócio que tem que ser valorizado porque, em princípio, para nós humanos, é um princípio de civilização, né? Claro, as civilizações nascem em torno dos rios. Sim. E aqui no São Paulo, isso é a história. É uma história de São Paulo, Itapetininga, que você acabou de falar. História da do lado, a história de cidade construída, Rio Sorocaba, né? O professor pode falar. Muito melhor para mim do que eu.
professor André Cordeiro, especialista na situação de águas. Nós deixamos o gancho, professor, em relação a Itupararanga. Sim. Como é que você está vendo? Porque a gente tem defendido lá na Assembleia já, e não é de hoje, porque infelizmente alguns municípios que estão no entorno da Itupararanga, como você mesmo disse, né? Eles estão na região metropolitana de São Paulo. Então eles estão no plano de investimento da Sabesp para 2035. O problema é que a Sabesp precisa para ontem, né, de investir nesses municípios, que são municípios que jogam esgoto in natura na nossa Itupararanga. Como é que você está vendo essa situação? O Fiscar tem colocado vários pesquisadores para estudar ali o problema da degradação da nossa Itupararanga, né? Como é que você está vendo isso? Então, eu tenho estudado Itupararanga desde 2006, com a vinda da UFSCar para cá. O que a gente tem acompanhado é uma redução da qualidade da água da represa durante todos esses já 12 anos que a gente tem estudado a represa. Essa qualidade ainda é suficiente para abastecimento público, não é nenhum problema em oferecer água para a população de lá. Só que ela começa a ficar cada vez mais caro o tratamento, porque você tem que usar mais produtos químicos, outras formas de metodologia para você tirar, para limpar essa água para oferecer à população. E lá você tem dois problemas principalmente. Tem a questão dos esgotos in natura, as cidades que estão na cabeceira do rio Sorocaba, Sorocamirim, Sorocabuçu, que é Ibiúna, Vargem Grande Paulista, Cutia, São Roque, um pouco de Mairim, que é alumínio, não tratam esgoto, né? Dessas, Cutia trata um pouco, mas na sede, e ali é outro bairro, chama Calcaia do Alto, e Ibiúna trata também uma parte do esgoto da sede da cidade, mas a maior parte do município de Ibiúna é rural. Sim. E você tem muito pouco investimento em saneamento chácaras, rural, né? Muita chácara, muita área de agricultura mesmo, ali é uma produtora de hortaliça, uma das maiores do estado, se não me engano. E daí você tem também, junto com a questão do esgoto, a questão do desmatamento, dos nutrientes que vêm da agricultura e que vão parar na represa. Então você tem dois impactos principais ali. Um é o esgoto in natura, que a grande maioria dos municípios ali pertencem à Sabesp, né? A Sabesp que é a concessionária, então é uma questão do Estado também investir mais naquela região. E a outra questão é a questão do desmatamento, da redução das áreas florestadas, que afetam não só a qualidade, mas a quantidade de água também. Então a gente tem uma situação que é ruim agora, mas que tende a piorar. Eu não gosto de falar isso porque parece que a gente é muito pessimista. Mas, assim, se a gente não vê nenhuma mudança na forma que as pessoas cuidam do ambiente, a tendência é piorar. Eu sempre falo, antes de vir para morar em Sorocaba, minha família é daqui, mas eu só vim morar aqui com a Universidade Federal, eu trabalhei na Zona Sul de São Paulo, que é mais ou menos encaixa ali na região de Itapecerica, Cotia, e na represa de Guarapiranga. E eu comecei a trabalhar na Guarapiranga na década de 90. Na década de 90, a Guarapiranga já estava meio ruinzinha, mas ainda era uma água que dava para você tratar, para oferecer para a população e tudo mais. Tinha muito esporte náutico, o pessoal fazia vela ali, né? Hoje já não tem, a água ali está numa condição tão ruim que a Sabesp mesmo está pensando em não usar mais a água da Guarapiranga. O tratamento é muito caro. O tratamento é muito caro, tem que usar carvão ativado, produto químico, e mesmo assim a água não sai de boa qualidade. Muitas vezes tem gosto, tem odor e tudo mais. E os esportes náuticos estão saindo de lá, alguns inclusive vindo para Itupararanga. Então no prazo de 20 anos, o reservatório de Guarapiranga, que era uma represa relativamente em boa condição, já degradou completamente. E a gente tem alertado que Itupararanga está indo no mesmo caminho. Se nada for feito, a tendência é essa, porque a questão do tratamento de esgoto, quando o Comitê de Bacia foi formado em 95, a discussão principal da formação do Comitê de Bacia era a questão do tratamento de esgoto em cidades como São Roque, Ibiúna e Vargem Grande. Então nós estamos aqui há 2018, já faz quase 20 anos e, né, você não vê, mais de 20 anos você não vê nenhuma solução. Muito obrigado, professor André, pela presença. Obrigado. Quando o PDUI estiver formatado e for para a Assembleia, a gente volta a conversar novamente. Sim, estou à disposição. E aí já com as tabelas, com os gráficos, com todos os projetos aí, já na mesa. Maurício, muito obrigado pela presença.